Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Preparei aqui um conteúdo especial hoje, que é um conteúdo, gente, que essa parte teórica, entre aspas, é um conteúdo que eu quero passar para vocês em relação ao uso do anestésico local. Né? Existe muito mito, muitas verdades e inverdades em relação ao uso dos anestésicos dentro da odontologia. A ideia é quebrar esses mitos, mostrar para vocês o que realmente é verdade, o que é mentira, tá? Eu escuto muito colegas, qual o melhor anestésico para cirurgia? Qual o melhor anestésico para isso? Qual anestésico para aquilo? Então, veja só, não é uma aula, né, que a gente vai ficar discutindo qual é isso. Não, é uma aula para a gente discutir qual é a diferença dos anestésicos. Por que usar aquele? Por que usar esse? Certo? Isso vai servir para clínica geral, para estética, para tudo, gente. Tudo, qualquer coisa que vocês forem fazer dentro da odontologia, certo? Eu acho que vai ser bastante válido, tá? Bom, eu peço licença para vocês antes para eu contar uma historinha e vocês vão ver que essa historinha ela vai se encaixar muito bem em algum momento da aula, tá? Então eu peço alguns minutinhos aí para vocês. Bom, então vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? No slide que eu estou passando. E como vocês veem na minha câmera, eu não estou vendo a minha própria câmera aqui, mas de algum dos dois lados, acho que desse lado aqui está aparecendo ali que eu tenho algumas guitarras. Né? É um hobby que eu tenho há muitos anos, já desde criança, sempre gostei. É uma coisa que eu faço com muito prazer. Essas duas guitarras que vocês estão vendo são as guitarras mais famosas, Fender e Gibson, mais clássicas, preços exorbitantes e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque, lógico, que todo guitarrista, seja amador, profissional, estrela ou não, quer ter uma guitarra dessa em mãos, certo? Isso é fato. Eu separei aqui dois, talvez não, com certeza das minhas maiores inspirações dentro do mundo da guitarra. Eu queria contar a história desses dois para vocês. O primeiro seria o de Simon Slash, acho que todo mundo conhece, ele é o mais conhecido dos dois que está aparecendo. Guitarrista ali do Guns N' Roses e tal. Eu não sou muito fã da banda Guns N' Roses, gosto, escuto, mas não sou muito fã. Já eu sou fã, assim, de carteirinha do Slash. O cara tem um swing, uma levada ali que ninguém consegue fazer. Os solos dele são os mais bonitos. Tecnicamente dizendo, ele não é aquele cara, né? Mas é um cara que tem um feeling ali absurdo, certo? O que vocês estão vendo embaixo é o Dimebag Darrell, guitarrista do Pantera. Eu sou fã do Pantera até hoje, comecei na minha adolescência a escutar, até hoje eu escuto. E o Dimebag é um divisor de águas na história da guitarra, principalmente dentro do heavy metal. O que ele inventou, o que ele ensinou, o que ele deixou de legado é muito grande, muito, muito grande. Tá? E por que eu estou passando essas duas opções? Hoje, na foto, vocês estão vendo, o Slash está usando uma Gibson ali. Né? Essa Gibson dele aí, se eu quiser comprar na loja, eu acho. Só que eu vou ter que desembolsar 50, 60 mil reais. Por que eu estou contando a história dele? O Slash, no início da carreira dele, quando ele ficou famoso no Appetite for Destruction, que é o álbum mais marcante deles, que a turnê foi devastadora e todo mundo queria saber que guitarra que ele usava e timbre, enfim. Ele usava uma Gibson. Só que tem um pequeno detalhe. Era uma Gibson falsificada. É uma réplica. Ele foi num luthier da região lá onde ele frequentava. Luthier é o cara que trabalha com instrumentos musicais. Pediu para que o luthier fizesse uma guitarra cópia de uma Gibson que ele gostava. E o cara fez essa cópia e tal. E ele tocou, ele gravou o álbum Appetite for Destruction com essa guitarra. Ele entrou naquela turnê com essa guitarra. Todo mundo achando que era uma Gibson e era só uma cópia. Só uma cópia. Certo? O outro guitarrista, o Dimebag Darrell, como vocês estão vendo aí, ele nunca trabalhou com guitarras assim de grandes marcas. Não que a Dean e a Washburn, que são as guitarras que as fábricas que patrocinaram ele, né, durante a vida dele, infelizmente ele já faleceu, não fossem grandes marcas. Não é isso. Mas diante o legado que ele deixou, né, ele é muito maior do que tudo isso, muito maior do que tudo isso. E ele sempre utilizou aquelas guitarras.
vocês pegarem o desenho da guitarra dele, é um desenho assim, bem incomum. Uns amam, outros odeiam, acham extremamente ridículo, né, espalhafatoso. Eu particularmente gosto, talvez até esteja dando para ver o headstock da... Não sei se dá pra ver, que é esse headstock que tem um V assim, né? Eu amo esse desenho e tal. Mas é uma guitarra assim, extremamente incomum pra época, poucos conheciam, marca, sabe? E ele foi lá e fez o que fez. Não precisou de colocar uma Fender ou uma Gibson no pescoço e fazer, literalmente revolucionar, né, toda a história das guitarras. Ainda tem mais uma questão que o Dimebag usava amplificadores que também não eram tão conhecidos assim na época. Enfim, eles não precisaram de instrumentos magníficos para transformar eles no que eles são, no que eles foram. Eles é que tornavam aqueles instrumentos mágicos. Esse é o grande X da questão. Pela genialidade deles, aqueles instrumentos se tornaram mágicos, tá? Guardem essa informação, essa historinha boba, que não vai ser tão boba, que mais adiante a gente vai conversar. Bom, seguindo então, antes da gente entrar nos anestésicos propriamente dito, eu gostaria de falar rapidamente com vocês em relação às carpulhas que existem disponíveis aqui no mercado nacional, tá? Nós temos dois tipos de carpulha, basicamente. Carpulha que vocês estão vendo aí, né, do lado esquerdo. Deixa eu só acionar aqui a pontinha do mouse para pegar melhor. Isso. A carpulha que vocês estão vendo aí, que eu estou apontando com o laserzinho do mouse, é uma carpulha de alto refluxo. É a carpulha mais comum, comum no sentido de se acha mesmo, né, quantidade. Se mais se vende, mais se encontra. Talvez a maioria de vocês tenham só visto esse tipo de carpulha na vida, nunca tenham visto esse outro aqui. Então seria uma carpulha de alto refluxo. Essa outra carpulha aqui é uma carpulha de refluxo automático. Okay? Note que né, o corpo é basicamente o mesmo, né? As aletas aqui para apoiar os dedos é basicamente o mesmo. O que vai mudar é a ponta do êmbolo, né? Que nessa de refluxo manual existe um arpão, e nessa daqui é liso. E também ali na estrutura onde coloca o dedão, onde nessa aqui é uma argola e na outra não existe argola, é só uma plataforma para se empurrar. Né? Qual que é a diferença das duas? A de refluxo manual, você vai com esse arpão que tem no êmbolo perfurar a borracha do tubete anestésico e quando você puxar o teu dedo para trás, ele vai aspirar. Igual quando a pessoa vai dar injeção, ela dá a injeção no braço e aspira. Por que que aspira? Para ter certeza que a agulha não está dentro de um vaso sanguíneo, certo? A gente sabe, e não vem ao caso de discutir isso, o anestésico local foi feito para colocar fora do vaso sanguíneo, sob hipótese nenhuma dentro. Né? Então a aspiração é importante para isso. Por isso que tem essa argola, a gente encaixa o dedão e puxa para ver se está dentro de um vaso. E essa daqui é um refluxo automático, né? Ele tem um sistema aqui de diafragma aqui na frente. Quando você aperta o êmbolo, na hora que você solta ele, você tira a pressão do dedo, ele faz uma leve movimentação de todo o sistema para trás, incluindo o tubete, fazendo com que haja uma pressão negativa, como se estivesse puxando o êmbolo ali de borracha do tubete anestésico. Se estiver dentro de um vaso sanguíneo, aí nós vamos visualizar essa imagem aqui, vai voltar sangue para dentro do tubete. Ou seja, está dentro do vaso, retiro minha agulha, reposiciono ela no local adequado. Ok? Bom, desculpem aqui tem aulas, tem de tudo, gente, tá? Nós vamos utilizar informações aqui das mais variadas, então alguns slides eu vou passar, certo? Basicamente, eu tenho dois tipos de anestésico local, tá? E, basicamente, eu tenho dois tipos de anestésico local, certo? Nós temos os anestésicos locais derivados de éster e derivados de amida. Os anestésicos locais derivados de éster são anestésicos mais antigos, utilizados mais no final do século XIX. Tal. O grande representante deles foi a cocaína por muitos anos. Né? Cocaína é um anestésico? Sim, cocaína é um anestésico local. Qual é o problema do éster? Eles são muito mais tóxicos, eles podem produzir alergias, por aí vai. Nós ainda utilizamos, infelizmente, a benzocaína, o famoso benzotop, certo? Com seus sabores exóticos, né? Pina colada. Eu nunca tomei uma pina colada, gente. Se alguém tomou um dia, e passe a língua aí nesse anestésico e vê se realmente parece. Mas enfim. A benzocaína é um anestésico local derivado de éster. Tá? Eu particularmente não gosto.
Os anestésicos que nós utilizamos hoje são os derivados de amida. Lidocaína, prilocaína, epivacaína, articaína, bupivacaína. São derivados de amida. São anestésicos menos tóxicos, causam menos possibilidades de reações alérgicas e por aí vai. Ok? Metabolização integral no fígado e por aí vai. A lidocaína, gente, existe ela em spray tópico para se fazer pré-anestesia em mucosa, assim como o benzotópico, só que vem no spray. Você vai lá, passa o spray, né, faz a borrifada ali no algodãozinho, na gaze, põe no local ali. Ela vai funcionar tão bem quanto o benzotópico. Até porque a gente sabe que anestésico tópico, a ação é de 2 a 3 milímetros de infiltração da mucosa, ou seja, também não é aquele santo grau que alguns imaginam. Tá? Às vezes está mais na cabeça do paciente do que a sua função propriamente dita. Se a gente tem uma opção de anestésico mais seguro, para que eu vou usar o menos seguro? Ah, preço, professor. Talvez seja a única justificativa que realmente vale a pena a gente estudar. Preço. Só que eu sugiro que um dia, pelo menos na vida, vocês comprem essa lidocaína em spray. E apesar dela ser mais cara do que o benzotópico, por ela ser líquido e você vai fazer, né, vai borrifar, ela dura muito mais do que o benzotópico. Então, talvez seria uma opção vocês testarem pelo menos uma vez na vida para ver se realmente pode ser que vale a pena. Ok? Bom, entrando realmente nos anestésicos, aquilo que eu falei, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, articaína, bupivacaína, e é aqui que a gente vai ficar agora. Eu coloquei algumas características desses anestésicos locais, ok? Algumas características retiradas lá do livro do professor Stanley Malamed, que é a Bíblia para o anestésico local. Se alguém nunca ouviu falar desse livro, eu sugiro fortemente procurem esse livro, tá? Porque ele é muito importante para a nossa formação de cirurgião dentista. E essas informações são extraídas de lá, certo? Vejam lá, gente. Baixa toxicidade, né, para mepivacaína e lidocaína. Média toxicidade, articaína. Prilocaína, baixa toxicidade, 40% da lidocaína, ou seja, a prilocaína é 40% menos tóxico do que a lidocaína e a mepivacaína. E a bupivacaína, por incrível que pareça, ela é muito pouco tóxica também, porém ela tem aquela questão da cardiotoxicidade, que eu já comento isso mais adiante, isso acaba inviabilizando ela em muitos casos. Ok? Início de duração rápido, tempo de duração média alta e por aí vai. De cara, gente, eu já vou afirmar uma coisa para vocês aqui que já vai causar um frenesi, que é o seguinte. Com exceção da bupivacaína, tá? Com exceção da bupivacaína, se você utilizar lidocaína, mepivacaína, prilocaína e articaína, praticamente a mesma coisa. Professor, você está equivocadíssimo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu disse é praticamente a mesma coisa. Vamos aos números. Vamos aos números, tá? Se eu pegar uma lidocaína... Ah, só um minutinho. Volta rapidinho, volta rapidinho. Veja o tempo de duração. Lidocaína, duração média. Mepivacaína, de média a alta. Prilocaína, duração média. Bupivacaína, extremamente alta. Olha o único anestésico local que tem baixa duração. Leiam comigo, não sou eu que estou falando. Articaína. Aqui já eu estou desmontando o palanque para 90% dos cirurgiões dentistas que fazem cirurgia no Brasil. Qual é o anestésico local de escolha? Articaína. 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 Por quê? Por que articaína? Essa é a grande pergunta. Por que da articaína? Certo? Mas, professor, você há de concordar comigo que quem vai realmente ditar o tempo de duração de um anestésico local é o vasoconstritor. Exato. É o vasoconstritor. Ou seja,
Mais uma prova de que esses 4, com exceção da bupivacaína, eles estão nivelados, gente. Eles estão nivelados. Nivelado em tempo de duração. Nós estamos falando, nesses 4, duração de 60 minutos para a maioria deles. E dependendo da concentração do vasoconstritor, por exemplo, a mipivacaína ou até mesmo a própria articaína, a chegar a 90 minutos ou até mais da mipivacaína, dependendo dos casos. Então não me venha com essa conversa de que a articaína é o melhor anestésico para cirurgia, que é mentira, ela não é. Ela não é o melhor anestésico para cirurgia. O que torna ela melhor que a lidocaína? Ah, professor, você acabou de falar, a articaína pode durar até 90. Ok, 4%, 1 para 100 mil. Extremamente mais tóxico e muito mais concentrado. Se eu fizer a lidocaína, por exemplo, ou até mesmo a própria mepivacaína, 1 para 200 mil, uma concentração de anestésico mais baixa, de vasoconstritor mais baixa, eu vou atingir também um tempo muito parecido com isso. Se eu diminuir a concentração desse vasoconstritor na articaína, nós estamos falando de 60 minutos. Gente, lembrem que isso é uma média. Lembre-se que isso pode durar muito mais e pode durar muito menos. Lembre-se que a anestesia de tecido mole, ela demora mais e por aí vai. Tá? Então, assim, gente, elas meio que se equivalem. Tá? Vamos pegar lá um cirurgião bem treinado, um cirurgião bucomaxilo bem treinado, um endodontista bem treinado, um protesista bem treinado e por aí vai. Os nossos procedimentos, via de regra, não passam de 60 minutos, gente. Eu disse via de regra. Os nossos procedimentos não passam de 60 minutos. Eu preciso de um anestésico que dure 90? Vou fazer a instalação de um implante, preciso fazer articaína? Professor, eu escutei a vida inteira que a articaína tinha um alto poder de infiltração. O que você tem para me dizer isso? Sobre isso? O que eu tenho para dizer é que é mentira. É uma mentira. Como assim uma mentira, professor? Gente, quando a articaína foi lançada, na década de 90 lá nos Estados Unidos, os caras fizeram um marketing tão genial, isso pegou de um jeito que agora ninguém mais consegue tirar esse estigma dela, praticamente. É impossível tirar isso. Eu conheço cirurgiões estudados, professores universitários, que até hoje falam que a articaína tem esse poder de infiltração maior que os outros anestésicos. Gente, não tem, já está comprovado cientificamente. Ah, professor, mas eu já vi artigo falando que ela tem. Ok, eu já vi muito artigo falando que ela não tem. Eu quero que você procure esses artigos que falam que tem e seja crítico. Vai ver a metodologia, vai ver como é que foi feito, vai ver se não tem viés ideológico inserido e por aí vai. Certo? Pegue lá o livro do professor Stanley Malamed. Ele está categórico. Ela não tem poder de infiltração maior que os outros anestésicos. Ponto final. Professor, eu vi um artigo dizendo que a lipossolubilidade da articaína é bem maior do que os outros. E isso, de fato, é verdade. O poder de solubilidade dela, lipossolubilidade dela, é infinitamente maior do que o dos outros. Agora, pergunta, gente. Tudo que eu digo, sejam críticos. Pergunta, qual local, me diga um local em anestesia local, né, na odontologia, aonde nós vamos aplicar o nosso líquido anestésico que tenha tecido gorduroso. Me fale uma técnica. Não tem. Simples assim. Não tem. Adianta ela ser mais lipossolúvel? O osso, a cortical do osso tem gordura? Não. Zero. Hidroxiapatita pura praticamente. E é essa a grande venda da articaína. Você pode colocar a articaína ali, anestesia local infiltrativa, que ela vai atravessar a cortical da mandíbula e entrar ali para anestesiar o nervo alveolar inferior. É mentira, gente. É mentira.
Como é que um líquido vai atravessar uma cortical de um osso tão grosso como, por exemplo, a cortical da mandíbula? Não tem como, é impossível. Isso não tem como acontecer. É impossível, tá? Então, assim, tomem cuidado, sejam críticos. Sejam críticos. Então, eu estou falando de um anestésico local que nem tem lá o seu tanto tempo de duração, e para que ele atinja esse tempo de duração tão alto assim, eu tenho que aumentar a concentração dele, eu tenho que aumentar a vasoconstrição dele, sendo que eu posso fazer isso com outros, com um tempo muito parecido, às vezes numa concentração menor. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Aí eu te pergunto, por que que a articaína é melhor que os outros para cirurgia? Aí você vai me responder, diante de tudo isso que eu estou ouvindo, ela não é melhor que os outros para cirurgia. Ela é mais um anestésico local. E aqui encaixa aquela historinha que eu contei no começo. A articaína não é uma Gibson, ela não é uma Fender. Ela é uma guitarra qualquer, de aspas. E quando cai na mão de certos gênios, transformam-se em deuses. E foi isso que a articaína aconteceu. Muita gente endeusou ela demais, gente grande, grandes empresas, e ela ficou com esse estigma, com esse mito de que ela atravessa até a parede, né? Você joga ela na parede, ela vai sair do outro lado. Gente, depois que uma mentira pega, esquece, você não consegue tirar nunca mais, é impossível você tirar. Impossível. Tá? Não tem como. E tem um barulho aí de você escutar. Não tem como. É impossível. Vejam só, gente. Tá? Vamos fazer aqui um exercício. Vamos pegar a prilocaína. Ok? A prilocaína que tanta gente odeia de... Sim, odeia de ódio mortal. Fala que ela não funciona, que ela dura pouco e tal. Gente, se eu pegar a prilocaína e injetar ela pura, sem vasoconstritor, ela vai durar 60 minutos. Sem vasoconstritor, professor? Sem vasoconstritor. A prilocaína? Cocaína. Acreditem se quiser. Por que a prilocaína é considerada ruim aqui no Brasil? Então, porque a prilocaína aqui no Brasil, infelizmente, só foi associado à felipressina, que é um vasoconstritor não adrenérgico e que, de fato, tem uma vasoconstrição não tão efetiva quanto a adrenalina e a noradrenalina. Então, isso torna a vasoconstrição dela pouco eficaz. E a gente sabe que a vasoconstrição a gente quer basicamente para duas coisas: aumentar o tempo de anestesia e promover hemostasia. Quem faz cirurgia precisa de hemostasia. Quantas vezes a gente vai lá e anestesia uma região só para promover hemostasia e não anestesia propriamente dita? Vocês entendem? Então, se você me disser, professor, a prilocaína para cirurgia ela não é muito boa, né? Porque ela tem um vasoconstritor fraco. Beleza. Agora, veja só. A maioria das cirurgias que a gente faz, nós anestesiamos fora do leito operatório buscando bloqueios regionais, certo? Ou seja, a vasoconstrição quem vai fazer não é a felipressina da prilocaína. Porque depois eu vou pegar outro anestésico local e fazer punção na região onde eu vou fazer o acesso cirúrgico, leito cirúrgico, com algum tipo de anestésico que contenha principalmente o quê? Adrenalina ou noradrenalina, para causar uma boa vasoconstrição e diminuir o sangramento. O que te impede de você bloquear o nervo com a prilocaína, o citaneste, e fazer ali punções com pequenos volumes com outro anestésico qualquer com adrenalina? Nada te impede disso. E por que eu utilizaria prilocaína, professor? Bom, começando pelo preço, ela é infinitamente mais barata do que a articaína. Segundo, vamos supor que seja um paciente com problemas graves cardiovasculares. A felipressina não vai causar alterações significativas no sistema cardiovascular, ou seja, seria um vasoconstritor muito seguro para utilizar nesse tipo de paciente. Sabe quando vem aquela famosa cartinha do cardiologista? Não utilizar vasoconstritor? Eles não sabem que a gente tem um vasoconstritor chamado felipressina e que não vai causar alteração significativa no sistema cardiovascular.
É ele que você vai usar. Ah, professor, mas eu vou ter que fazer ali a infiltração para hemostasia. Gente, a infiltração para hemostasia são quantidades muito pequenas em regiões de capilar. Uma região de artéria e veia, capilar. Então é diferente a situação. É diferente, tá? Essa seria uma das opções. O que te impede de fazer isso? O que te impede de utilizar a lidocaína, sendo que ela tem um tempo de duração parecido com a citanese? Ah, professor, eu comprei uma lidocaína que durou 25 minutos. Realmente, existe uma lidocaína associada à levonorfina, muito difícil de encontrar no Brasil, mas ainda acha em algumas lojas, que é terrível, tempo muito baixo de duração. Só que esse vasoconstritor, a levonorfina, ele já está caindo em desuso. A maioria dos países, na verdade, nem usa mais, só a gente aqui que continua utilizando. Certo? Então, tira ela da jogada. Entra com os que a gente tem aqui. Por isso que eu falo que é complicado, gente. Tá? Por isso que eu falo. Dá para usar. Né? Eu usei por muitos anos a lidocaína para extrair sisos. Fazia os 4 sisos só com lidocaína. Show de bola, sem sangramento. E vai que vai tranquilo. Uma coisa que eu escuto muito falar é poder de anestesia. Ah, não, a articaína é muito mais forte que os outros. Então, saiu da justificativa de poder de infiltração, porque já caiu por terra e entrou, né? Ela é mais forte. O que é um anestésico mais forte para vocês? Se você está falando que o anestésico mais forte é mais tóxico, aí eu concordo. Ela é a mais tóxica de todas que tem. Agora, se você está falando em força de anestesia, em efetividade, eu peço para você fazer um teste. Anestesia um lado do paciente com articaína. Anestesia o outro lado do paciente com lidocaína, com citaneste, com o que você quiser. E faça a comparação. Fale assim para o teu paciente. Qual lado você sentiu menos dor? Qual lado foi mais cômodo o procedimento para você? Ele falou, olha, em relação à comodidade, eu estou sentindo a mesma coisa dos dois lados. Ou seja, a anestesia é igual. Se você colocar lidocaína ou bupivacaína, a sensação anestesia é igual para todos. Então, defina para mim o que é poder de anestesia. Ah, é o tempo então, né, professor? Caiu por terra. Caiu por terra a questão da infiltração, caiu por terra a questão do poder, né, da profundidade, e agora vai cair por terra, tá, mas é que lógico, o poder, professor, está relacionado ao tempo de anestesia. Bom, a gente acabou de discutir, gente. Você pode pegar uma prilocaína e conseguir fazer aqueles 60 minutos de anestesia que você conseguiria com a articaína 1 para 200 mil. Adrenalina 1 para 200 mil. E aí? E aí? Como é que a gente resolve isso? Ah, mas tem hemostasia. Já conversamos sobre hemostasia. Seria muito bom se a gente tivesse a prilocaína aqui no Brasil com adrenalina, como tem nos Estados Unidos. Seria uma excelente opção que a gente teria, inclusive para procedimentos operatórios. Professor, você odeia articaína? Não, eu não odeio articaína, gente. Eu só fico louco da vida com as pessoas dando esses tipos de justificativas, que são justificativas erradas, que são inverdades. Não existe isso. Isso me deixa muito triste. Agora, olha só. Se eu chegar pro cara e falar assim, qual anestésico que você mais usa lá para cirurgia no teu consultório? O cara virar para mim e falar assim, articaína. Por quê, doutor? Porque eu gosto. Qual é o problema disso? Essa resposta, porque eu gosto, ela é muito mais fiel, ela é muito mais científica do que você falar que é porque ela infiltra por causa disso e por causa disso. Porque você pode sim se adequar àquele tipo de produto, como por exemplo a articaína, e se acostumar a utilizar ele, se sentir seguro perante ele. Isso sim é viável, isso sim é uma justificativa decente, ao meu ver. Não a infiltração e é isso, isso, aquilo. Certo? Basicamente, gente, eu falei lá no começo, basicamente eles estão se nivelando. Lidocaína, prilocaína, mepivacaína, articaína, eles estão aqui, ó, tudo na mesma basal. Essa é a mais verdade, é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. A bupivacaína, sim. Estamos falando 8 horas de anestesia, analgesia pós-operatória, né? Até 16 horas de analgesia pós-operatória. Cuidado com os termos anestesia e analgesia, que são diferentes. Ela é muito mais cara. Ela tem essa questão da cardiotoxicidade, afinidade a fibras do miocárdio. Pacientes com problemas cardiológicos podem ter depressão do miocárdio. Mas agora, se o paciente não tiver um problema, qual é nenhum problema
Cardiovascular, qual o problema de eu utilizar, por exemplo, a bupivacaína? Vou fazer uma cirurgia grande, professor, vou fazer um protocolo superior e inferior, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pô, então sai da articaína e vai para a bupivacaína, meu querido, porque daí sim a gente está falando de um anestésico local diferenciado. O paciente não tem problema cardiológico, por que você tem medo de usar a bupivacaína? Não tenha medo, use ela. Existe um outro anestésico, né, que é derivado da bupivacaína, chamado ropivacaína, que a gente usa muito no hospital, que tem uma cardiotoxicidade muito baixa quando comparado com a bupivacaína, que está sendo, inclusive, substituído em vários hospitais, né? Vários hospitais a gente só acha a ropivacaína e não acha mais a bupivacaína. Eu acredito que muito em breve ela vai chegar no odonto também. Certo? Então, assim, gente, nivela todo mundo igual, essa é a verdade. Tá? Então, dá para fazer cirurgia com lidocaína, dá para fazer endo com lidocaína, dá para fazer pério com prilocaína, dá para fazer cirurgia com articaína, dá para fazer implantodontia com epivacaína. Elas se equivalem. Basta você saber utilizar, basta você saber planejar o teu procedimento da maneira correta. Coloque no papel se o valor vai influenciar, se o paciente tem condições de pagar. Com essas justificativas em mão, aí tudo bem. Aí beleza, ó, vou usar esse, vou usar aquele. Agora não me venha com essas justificativas de tempo de duração, de infiltração, de poder, que isso não existe. Isso é mito, é mito, mito. É um mito dos mais mitos da história, não existe isso. Tá? Cuidado, gente. Tomem cuidado com esses detalhezinhos, certo? A ideia era essa, não me prolongar muito, tá? A ideia era discutir isso com vocês. Obviamente, sugiro que, né, comecem a ser críticos. Também não pega tudo que eu falei e leva como uma verdade absoluta para o resto da vida. Sejam críticos. Peguem artigos, peguem livros, leiam, vejam o que as outras pessoas têm para dizer. Mas eu faço um desafio a vocês. Eu faço o desafio de que, primeiro, para você anestesiar o paciente dos dois lados com anestésicos diferentes e perguntar se ele sentiu alguma diferença. E outra coisa que eu peço para vocês é para vocês pegarem a mepivacaína com adrenalina 1 para 100 mil e ver quanto tempo ela dura. Pegarem a articaína e ver quanto tempo ela dura. Aí vocês vão ver quem que dura mais tempo. Certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. A ideia era ser bem breve mesmo. E o mais específico possível. Estarei lançando outras aulas, vasoconstritor, analgésicos, antibióticos, tudo com essa pegada, indicação clínica, como utilizar, quando utilizar. Eu acho que é bem interessante. Valeu? Um abraço, gente. Até mais.